Big Cat, Kit Kat gigante. Ingredientes: 4,5 kg de chocolate ao leite, cobertura de chocolate, 10 pacotes de biscoito wafer, um logo do Kit Kat recortado, papel manteiga, forma de plástico retangular. Modo de preparo: recorte o logo do Kit Kat e coloque no papel manteiga. Coloque o papel do lado contrário no fundo da forma, para o logo aparecer do jeito certo. Derreta 1/3 da quantidade de chocolate em banho-maria e coloque na forma. Depois disso, deixe a forma descansar durante uma noite toda. No outro dia, coloque os biscoitos lado a lado sobre o chocolate derretido até ficar com 5 camadas pelo menos. Depois de fazer as camadas de biscoito wafer, derreta o restante do chocolate e jogue por cima dos biscoitos até cobri-los. Agora você deve deixar o Big Cat mais uma noite dormindo. No dia seguinte, ele estará meio durinho, mas não o suficiente. Então coloque-o na geladeira até ele estar duro o suficiente. Quando achar que o chocolate já endureceu o suficiente, tire a forma da geladeira e desenforme. Essa receita tem as quantidades para fazer um Big Cat de 59 centímetros de comprimento e 12 centímetros de altura. Com essas medidas, ele fica com 45.888 calorias. 1. O seu nome é inspirado em um antigo clube londrino. A história do nome de um dos chocolates mais populares do mundo começou bem antes de a primeira barra de chocolate ser produzida. Kit Kat, na verdade, era o nome de um clube literário do século XVII, formado por intelectuais londrinos. Devido ao teto baixo, eram expostos quadros retangulares largos e não muito altos, conhecidos como Kit Kats. 2. Nos Estados Unidos, quem fabrica o doce é outra gigante do setor. Em 1988, a Nestlé passou a ter o direito de produzir Kit Kat no mundo inteiro. Porém, um acordo firmado previamente garantiu a Hershey's o direito de fabricar o chocolate em território norte-americano. 3. A Segunda Guerra Mundial mudou a composição do chocolate. Durante a Segunda Guerra Mundial, o chocolate se tornou um valioso alimento, de forma que a publicidade do Kit Kat na época passou a descrevê-lo como um chocolate que as pessoas realmente necessitavam. O produto já adotava as cores vermelha e branca desde a sua origem, mas passou a ser embalado em papel azul durante os anos de conflito, pois o chocolate passou a ser feito sem leite, apenas com chocolate amargo, em virtude do racionamento. Só em 1947, o Kit Kat voltou a ser comercializado em sua receita e embalagem tradicional. 4. A primeira fábrica demorou para lançar o primeiro chocolate. Desde 1988, Kit Kat é mundialmente produzido pela Nestlé. Antes de ser adquirido pela multinacional suíça, o chocolate era produzido pela inglesa Halters, que registrou os nomes Kit Kat e Kit Kat com C em 1911, quase 25 anos antes do lançamento da primeira barra. 5. Kit Kats cobertos de ouro. Em 2015, a Nestlé lançou um Kit Kat que estava literalmente coberto com ouro. Folha de ouro comestível, para ser exato. Disponíveis no Japão por um tempo limitado, apenas 500 foram feitos. Estes Sublime Gold Kit Kats eram incomuns em que eram vendidos como barras individuais em vez de 4 peças tradicionais. A pequena porção poderia ter sido por razões de custo. O preço do Sublime Gold Kit Kats era de cerca de R$ 81,92. Então, se eles tivessem sido vendidos como um pacote de 4 barras, eles teriam custado cerca de R$ 307,20. Além de ser coberto com folha de ouro, o The Wall Street Journal informou que o Sublime Gold Kit Kats tinha um sabor diferente da versão clássica. Eles eram mais amargos e ricos em sabor. 6. O icônico slogan Kit Kat. Em 1957,
Donald Giles, que era o executivo do J. Walt London, foi contratado pela Halters para criar um anúncio. Giles inventaria o icônico slogan que é usado até hoje: "Faça uma pausa, coma um Kit Kat". O Kit Kat rapidamente se tornaria um dos chocolates favoritos no mundo após este anúncio. 7. Foi criado para acompanhar a marmita dos trabalhadores. O chocolate foi criado em 1935 pela tradicional empresa britânica Halters, na cidade de Londres, antes de se chamar Kit Kat. O chocolate atendia pelo nome de Halters, chocolate crisp. Ele foi criado através de uma sugestão de criar um lanche delicioso e nutritivo que pudesse ser levado na marmita dos trabalhadores. A versão original do chocolate tinha 4 fileiras unidas de waffle, cobertas com chocolate. Cada fileira tinha 1 centímetro de largura e 12 centímetros de comprimento. Ele foi batizado de Kit Kat 2 anos depois. 8. Do que é feito o Kit Kat? Ora mais Kit Kat. Um porta-voz da Nestlé no Reino Unido disse hoje que o recheio entre os wafers consiste em licor de cacau, açúcar e uma pequena quantidade de Kit Kat. Retrabalhando, em outras palavras, Kit Kats, que são quebrados durante a produção, são incorporados na receita de mais Kit Kats. 9. O sucesso precoce do Kit Kat. Depois de ser introduzido em 1937 e campanhas publicitárias bem-sucedidas, o Kit Kat tornou-se uma das barras de chocolate mais populares da Inglaterra. Tornou-se tão bem-sucedido que, após 3 anos de existência, o Kit Kat seria exportado para mercados internacionais. De 1940 a 1950, o Kit Kat foi exportado para o Canadá, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Irlanda. Os doces também se tornariam rapidamente populares nesses mercados. 10. Parceria Kit Kat e o Android. Em 2013, através de uma parceria criativa entre as gigantes Google e Nestlé, a empresa de tecnologia lançou uma nova versão de seu popular sistema operacional para dispositivos móveis, batizada com o nome do chocolate. Seguindo a tradição de batizá-los com os nomes de doces, foi lançado o Android Kit Kat 4.4. Como parte da campanha de marketing do novo Android, a Nestlé remodelou a embalagem do chocolate por tempo limitado. Em 19 mercados mundiais, o Brasil não foi incluído. A versão do Android foi substituída pela 5.0, que ganhou o nome de Lollipop Pirulito. 11. Kit Kat no Japão, um amuleto da sorte. A história do Kit Kat no Japão começou em 1973, quando as confeitarias Halters e Fujiya fizeram um acordo. A marca se tornou a mais vendida no Japão, assumindo o posto que era do chocolate Meiji. O Kit Kat é um fenômeno cultural no Japão e é visto como um amuleto de sorte para os estudantes que farão exames de admissão para entrar no ensino médio ou faculdade. O dia da admissão é muito importante para a maioria dos jovens japoneses e, com essa superstição, a maioria dos jovens querem ganhar um Kit Kat de amigo ou familiares. Outro motivo da popularidade é que os japoneses adoram presentear. Esse ato é muito forte na cultura japonesa e o chocolate é sempre uma boa sugestão de presente. Mas qual o motivo principal para o Kit Kat se tornar um amuleto de sorte? É devido à sua fonética. Em japonês, Kit Kat no plural é pronunciado e escrito desta forma: Kitokatsu, que significa eu certamente ganharei. Observação: na forma singular, Kit Kat é pronunciado como Kitokato. Existe uma versão especial para quem quer passar nos exames. O nome é Kit Mail e trata-se de uma caixa de chocolate que também é um cartão postal e pode ser enviado pelo correio para dar boa sorte a alguém que fará um exame escolar importante. Ele pode ser comprado nas próprias agências dos correios e na embalagem
tem espaços específicos para escrever uma mensagem e colocar o selo. 12. Kit Kats tinha wafer dentro para reduzir custos. A ideia do wafer ser o recheio era manter os custos de produção mais baixos e, portanto, oferecer uma barra de chocolate acessível para o trabalhador. Se a barra fosse feita de chocolate sólido, os custos de produção seriam bem maiores. Isso se deve principalmente ao fato de que os grãos de cacau eram mais caros do que uma bolacha de biscoito. 13. Kit Kat também é ideal para a hora do chá. Porém, mais do que um doce para depois do almoço, o chocolate foi pensado também como o acompanhamento perfeito para uma boa xícara de chá. Prova disso é este anúncio vinculado na década de 1930. 14. Kit Kat contra a tosse e rouquidão. Este Kit Kat foi vendido no Japão em razão da Copa do Mundo FIFA de 2018. As embalagens estavam estampadas com o comentarista de futebol Yasutaro Matsuki. A ideia por trás desse Kit Kat era dar aos torcedores uma maneira de acalmar suas gargantas enquanto curtiam as partidas da Copa do Mundo. O Kit Kat queda contra a tosse nó do Amiagi é composto por 2,1% de pó de lozenge para a garganta no revestimento de chocolate branco. Tamanho do Kit Kat. As barras variam de tamanho em cada país. No Oriente Médio, elas correspondem ao tamanho da moeda local e na Austrália e na Nova Zelândia, você pode comprar um com 12 barrinhas destacáveis. 16. Hoje existem mais de 300 sabores de Kit Kat. A primeira variante do sabor do Kit Kat foi lançada em 1996 e era o sabor de laranja. Houve mais de 200 edições limitadas e sabores sazonais do Kit Kats produzidos desde 2000, a maioria dos quais no Japão, que falaremos a seguir. Eles começaram a experimentar não apenas sabores doces, mas qualquer sabor existente na cultura japonesa. 17. Há boutiques Kit Kat ao redor do mundo. Surpreendentemente, é um lugar real, ou melhor, lugares, onde os visitantes podem experimentar uma grande variedade de Kit Kats. De acordo com a Nestlé, a primeira dessas boutiques, com tema Kit Kat, foi inaugurada em 2014 em Tóquio. Desde então, foram abertas mais 4 lojas somente no Japão. Há também boutiques no Canadá e Austrália. No Canadá, por exemplo, tem Kit Kat de sabores especiais influenciados pela culinária canadense. O da Austrália também permite que você faça o seu próprio Kit Kat. A Nestlé celebrou a abertura de uma boutique em Ginza, no Japão, com um Kit Kat feito de sushi. Antes de imaginar Kit Kat com sabor de peixe, estes eram realmente Kit Kats doces, que foram feitos para parecer atum, ovo e sushi de ouriço do mar. Os de atum eram com sabor de framboesa e os de ovos eram sabor de banana, e os de ouriço do mar eram de queijo mascarpone. Outros ingredientes usados para dar ao Kit Kats a aparência de sushi incluíam algas e arroz cozido com chocolate branco. 18. É possível criar a sua versão de Kit Kat nas boutiques e estão disponíveis no Japão, Canadá, Austrália e Brasil. No local, o consumidor escolhe as opções com a ajuda de um tablet. Depois é possível ver o doce tomando forma, graças ao nitrogênio líquido, que é adicionado para acelerar a produção. Entre as opções estão 5 tipos de chocolate possíveis como base. Já os 9 acompanhamentos incluem marshmallow, abacaxi, cranberry, manga, amêndoas, macadâmia, coco ralado, passas e caju. Se você é do time que sofre para tomar qualquer decisão, não tem problema. Algumas combinações já são pré-definidas pelos chocolateiros da empresa. Tanta gostosura, no entanto, tem seu preço.
O custo médio da barra fica entre R$ 22 e R$ 33 reais. Se o cliente quiser todos os acompanhamentos, ótimo também. No entanto, a versão completa do doce sai por volta de R$ 66 reais. 19. Você sabia que existem 16 sabores só para o Japão? 1. Morango. Tem aroma contagiante e até lembra, a princípio, a típica mistura ocidental de morango com leite, mas contém um gosto mais azedinho, frutado ao final. 2. Citrus Golden Blend. Uma refrescante mistura de laranja e limão, cobrindo um pedaço de wafer que provoca do doce e suave teor do biscoito ao cítrico sabor das duas frutas em uma mordida. 3. Pera. Transmite a sutileza do gosto do suave do fruto da pereira. Tem como base o chocolate branco. 4. Maçã de Jinshu. Possui um gosto mais forte e artificial ao tentar emular o sabor da fruta. A base de chocolate ao leite ajuda a conter um pouco disso. 5. Edamame, soja verde. É caracterizado por um forte aroma de nozes e um gosto que lembra chocolate branco com amêndoas. 6. Batata doce. Leva o nome do tubérculo no qual foi inspirado a sério demais. É muito doce. 7. Pimenta japonesa. Um excelente equilíbrio entre o chocolate ao leite e um sabor levemente apimentado. 8. Biscoito de canela. Possui um entorpecente aroma de biscoito de canela assado com base em chocolate branco. 9. Cheesecake de morango. Tem gosto de guloseima com um leve e sufocado sabor de morango. 10. Cheesecake de mirtilo. Aroma moderado de mirtilo tentando simular a experiência de se comer um delicioso cheesecake. 11. Matcha, chá verde em pó. Imita bem o sabor do chá verde, possuindo um gosto de mato levemente amargo no final. 12. Odija, chá verde torrado. Parece mesmo que foi torrado, tem gosto de fumaça e tudo mais. Não é um sabor que agradaria muito facilmente a paladares ocidentais. 13. Xarope de açúcar mascavo. Uma estranha oportunidade para se usar este aroma. Tendo como base o chocolate branco, é extremamente doce e tem gosto bem forte de xarope de bordo. 14. Sanduíche de anko, feijão vermelho. Anko pode ser definido como uma pasta de feijão vermelho doce, muito popular no Japão. Insinua leve doçura no começo, mas assim como no caso de rodisha, há uma composição, um sabor esquisito que lembra fumaça. 15. Wasabi. Wasabi é uma pasta verde fresca e picante, que se parece com pasta de raiz forte, apesar de ser mais suave. Lembra um pouco do gosto original, mas traz consigo a doçura do chocolate. 16. Kit Kat para assar, chamado de Yaki Cream Cheese, que pode ser traduzido como queijo cremoso assado, segundo a descrição. A guloseima fica bem crocante por fora e super macia por dentro. Quem provou os Kit Kats assados diz que são uma delícia. Portanto, vamos torcer para que sejam lançados por aqui. E agora, como prometido, o bônus. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. #AmoKitKat. 20. O Kit Kat é um dos itens mais comercializados nos aeroportos internacionais e você pode conferir nessa propaganda a seguir.